Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Ruth, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara de Luz, aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, e é uma satisfação estar com vocês mais uma vez para a gente falar sobre mais um assunto de grande relevância, hoje tratado no capítulo 3 do livro 1 do Livro dos Espíritos. Antes de nós começarmos, quero convidá-los a uma pequena prece para iniciarmos a nossa conversa, o nosso encontro. E convido vocês a elevar os seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade de termos contato mais uma vez com os seus ensinamentos, com os ensinamentos dos Espíritos amigos, e que tanto nos auxiliam na nossa jornada, no nosso crescimento, na nossa evolução. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade preciosa. Obrigada, amigos espirituais, pelo amparo de sempre. Se conosco e permita que tenhamos um encontro proveitoso e edificante. Com a sua graça, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante amplo, né? O Livro dos Espíritos nos traz detalhes preciosos sobre essa questão, que é a criação, mas também, justo por ser tão amplo, nós não vamos poder nos estender muito, né? Já que o nosso tempo é curto. Então, eu resolvi que nós podemos dar uma ênfase maior ao sentido da criação ou ao momento da criação e como ela se deu, ou por que ela se deu. Então, nós vamos começar pelas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, e a primeira delas é a pergunta 37, que é a seguinte: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Veja, Kardec queria saber se o universo sempre existiu, né? E aí os espíritos respondem sabiamente, como sempre, e dizem o seguinte: ele não pode ter sido feito por si mesmo. Se ele sempre existiu, ele teria que se fazer por si próprio. E se existisse de toda a eternidade, como Deus, né? Se ele existisse por toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. O que eles querem dizer? Que não sendo obra de Deus, ele teria que ser contemporâneo ou anterior, né? O que dentro daquilo que a gente sabe da existência de Deus, que é eterna e que é a sabedoria, né, primeira, a origem de todas as coisas, o universo não poderia existir nem antes, nem concomitantemente com Deus. Então, ele só pode ser uma criação de Deus. E o que é o universo, nas palavras dos Espíritos? O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Veja que o universo ele é composto por aquilo que nós vemos, que é a matéria e que a astronomia nos traz, né, imagens cada vez mais surpreendentes e mais profundas do universo através da tecnologia, dos grandes telescópios, mas também de mundos que nós não vemos. Veja que não são só seres que nós não vemos, mas mundos que nós não vemos. Né? Hoje em dia nós sabemos que existe aí uma pluralidade de universos, segundo a ciência. Não é só o nosso universo que existe, mas existiria uma série de universos paralelos, né? Então, são universos que nós não temos condições de ver, assim como existem
mundos em dimensões diferentes que nós também não conseguimos ver, pelo menos com os nossos sentidos materiais. Né? É possível sim que eventualmente num desdobramento ou durante o desdobramento do sono nós tenhamos acesso a algumas dimensões diferentes da que nós vivemos, mas no geral nós não temos acesso a esses mundos invisíveis. E eles falam também sobre os seres animados e os inanimados, ou seja, todos os seres, né, de forma geral, e além dos corpos que se movem no espaço, né, que são os astros, ele fala também do fluido que o preenche. Então, hoje nós sabemos que não existe vácuo no universo, como há algumas décadas os cientistas afirmavam que existiam os corpos celestes, né, a matéria, e onde não havia matéria, havia vácuo. Hoje nós sabemos que isso não acontece, né, que isso não é verdade. O que existe nesse espaço entre os corpos materiais é o fluido cósmico universal, né? Então, nós sabemos que o fluido faz parte da criação, que é o que ele está nos dizendo. Então, nós continuamos com as perguntas feitas pelo Allan Kardec. Aqui é a pergunta 38. Como criou Deus o universo? E a resposta é a seguinte: para me servir de uma expressão corrente, ou seja, para ficar mais fácil para nós entendermos, por sua vontade. Ou seja, Deus criou porque deu vontade, porque Ele teve vontade de criar. E nada exprime melhor essa vontade do que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, a partir de um desejo de Deus e uma ordem de Deus, o mundo se criou. Faça-se a luz, e a luz foi feita. E a pergunta 39 ainda continua indagando sobre a mesma questão. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E olha que a gente está falando só dos mundos que a gente conhece, né? Quando a gente fala em conhecer a formação dos mundos, existem mundos que a gente sequer consegue conceber a existência, ou a forma, ou a função, ou como é que ele existe e onde é que ele existe. Então, eles aqui estão se limitando ao mundo que nós conhecemos. E os espíritos respondem: tudo o que se pode dizer e que podeis entender, né? Porque as explicações acreditamos que sejam muito mais complexas, mas eles quiseram simplificar para que a gente pudesse entender, é que os mundos se formaram pela condensação da matéria espalhada no espaço. Veja só. Os mundos, todos eles, se formaram a partir de uma condensação de matéria. E que matéria é essa? Né? A gente já falou há pouco. Essa matéria que foi condensada é o fluido cósmico universal, que é chamado, né, pelos espíritos de o plasma divino ou o hausto do Criador. O que é hausto, gente? Hausto é a respiração. É a inspiração e a expiração do Criador. Então, esse fluido, esse plasma divino, ele foi criado a partir da vontade de Deus como uma matéria prima, né, como matéria originária, a partir da qual tudo se formou. Como? A partir do adensamento dessa matéria. Então, imaginem que
grosseiramente a gente falando, seria como uma massa de modelar, ou um fluido modelável, e que pela vontade do Pai, ela foi se adensando, ela foi se modelando, né, para formar tudo aquilo que existe, né, do macrocosmo ao microcosmo. E essa formação, né, do universo, ela se deu, não foi simplesmente com um estalo de mãos, vamos dizer assim, de dedos. Deus pensou e tudo se formou, né? Pela sabedoria divina e pelo que nos chega ao conhecimento, essa criação, ela se deu através do trabalho de mensageiros, de tarefeiros divinos, de altíssimo desenvolvimento, né? Que o Livro dos Espíritos fala em cocriação. O que é isso? Existiam, ou existem, na verdade, inteligências que são chamadas no livro Evolução em Dois Mundos, né, psicografia do Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz, existem inteligências gloriosas, que seriam os espíritos puros, né, que tomaram esse plasma divino e, a partir da vontade do Criador, a partir da orientação do Criador, essas inteligências, que são esses espíritos puros, começaram a trabalhar essa massa, né, essa matéria-prima, para formar o universo, ou seja, para formar as estruturas do universo, que seriam as galáxias, as nebulosas, os sóis, as estrelas, os planetas, né? Essas estruturas grandiosas do universo foram construídas, foram modeladas a partir da vontade do Criador por essas inteligências gloriosas ou pelos espíritos puros. E nós sabemos que uma dessas inteligências, né, um desses espíritos puros, é Jesus, é o Cristo, que foi responsável por desenvolver, vamos dizer assim, o nosso planeta, o planeta Terra. Então, ficou sob responsabilidade dele a criação e o desenvolvimento do nosso planeta. Por isso, ele é chamado de governador do planeta Terra. Está sob a responsabilidade dele. Tantas outras inteligências se responsabilizaram por outros mundos, por outras estruturas, e Jesus é responsável pelo nosso planeta. Então, ele que é o nosso governador. E essas estruturas, elas não se resumem aos astros, aos planetas, né? Ela também é responsável por outras formas menos densas, né? Nós sabemos que existem planetas, inclusive, que são gasosos, né? Não são sólidos como é o nosso planeta Terra, que também tem aí a parte do seu núcleo, que é um núcleo líquido, vamos dizer assim, né? Que é o magma e tudo mais. Então ele tem um pouco de cada coisa, mas nós sabemos que no próprio sistema solar existem também planetas com uma formação basicamente gasosa. Então vocês vejam que a manipulação desse fluido cósmico universal, ele permite, né, uma infinidade de configurações, de acordo com o maior ou menor adensamento dessa matéria-prima. Então, veja que toda a criação, ela decorre de um trabalho,
né, desses espíritos puros que foram encarregados de desenvolver tudo aquilo que existe. E olha que nós até agora estamos falando somente do macrocosmo, né? Nós temos que considerar também que do macro ao micro, tudo isso faz parte da criação, certo? Então, continuando, né, falando e dessas estruturas, dessas galáxias, dessas nebulosas, estrelas, planetas, a gente faz uma ponte, né, para os mundos subatômicos ou para as estruturas subatômicas. O que são essas estruturas subatômicas que também fazem parte da criação? São aqueles elementos que foram criados como base para o que hoje nós conhecemos como matéria. Então, dos elementos químicos, né, lá da tabela periódica, os átomos e as partículas subatômicas que vão se dividindo cada vez mais, né? Hoje nós conhecemos algumas dessas partículas, né? Mas que os cientistas sabem que existem outras ainda menores e que estão ainda os estudos em andamento para que possam alcançar essas estruturas. Então, na teoria, eles já têm esse conhecimento. E essas estruturas, elas são utilizadas, vamos dizer assim, para a composição das estruturas maiores. Então, nós temos, num plano menor, né, nós temos ainda estruturas, por exemplo, como os seres vivos, né, como a geografia do nosso planeta, e que nós chamamos de estruturas fisiopsíquico-somáticas. Veja só, a partir da combinação dessas estruturas, esses mesmos espíritos puros, eles passaram a se debruçar sobre uma nova criação, que é a criação orgânica. Por isso que a expressão é fisiopsíquico-somática, que são os diferentes corpos, né? Para que o espírito tenha aí o seu invólucro, vamos dizer assim, ou a sua forma, ele recebe, a partir dessa criação, uma estrutura que é física, que é psíquica e é somática, ou seja, que elas se combinam, né? E aí os diferentes corpos espirituais, semimateriais e materiais são criados a partir dessa combinação, nessa proporção menor do que aquela utilizada para os astros. Então veja que tudo isso é obra do Criador através dos seus operários, vamos dizer assim, dos seus mensageiros, daqueles que foram incumbidos de desenvolver toda essa criação. Então, nós temos que verificar, ao final das contas, que do micro ao macrocosmo, nós estamos sempre às voltas, vamos dizer assim, com esse fluido cósmico universal, esse que é o sopro divino, né? Que é o plasma, que é a matéria-prima de tudo que existe, que preenche todo o espaço, né? Do espaço sideral, como a gente está acostumado a dizer, mas também do nosso entorno. Então, a partir dessa matéria-prima, né, nós todos temos uma mesma origem.
né? A condensação dessa matéria de formas diferentes, a combinação dos elementos de formas diferentes, é que deu origem das galáxias às bactérias. Então veja a grandiosidade, né, da criação, a grandiosidade e a complexidade dos nossos mundos, né? O muito que nós temos ainda que desenvolver, que aprender, que estudar e que analisar do ponto de vista não só científico, né? Como nós conhecemos hoje a ciência acadêmica, mas também do ponto de vista espiritual, a partir dos esclarecimentos que esses espíritos nos trazem. Esse assunto ele é muito amplo, né? Nós temos vários desdobramentos, por isso é recomendável que todos leiam o capítulo 3º do livro 1 do Livro dos Espíritos, que fala especificamente sobre a criação, e também o livro Evolução em Dois Mundos e o livro A Caminho da Luz. Ambos, além do Livro dos Espíritos, esses dois tratam logo no primeiro capítulo desse assunto e que pode trazer muitos detalhes a mais do que a gente pode trazer hoje com esse curto tempo. Mas o mais importante é a gente ter em mente que essa origem, né, tanto do macro como do microcosmo, ela vem do fluido cósmico universal e que ele está entre nós estamos envoltos neste fluido cósmico universal, ou seja, toda a matéria, né, parte deste fluido cósmico, e como Paulo de Tarso disse, e está em Atos, capítulo 17, versículo 28, em Deus nos movemos e existimos. Por quê? Porque nessa criação, dentro desse fluido, é que todos nós estamos envoltos, a criação toda está envolta neste fluido, ou seja, em Deus nos movemos e existimos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, já que a gente não tem como falar muito mais sobre o assunto em tão pouco tempo, mas que vocês se sintam inspirados a continuar lendo, buscando tanto o Livro dos Espíritos como esses dois outros livros que eu falei, que é Evolução em Dois Mundos e A Caminho da Luz, e que a gente possa se encontrar num próximo momento para continuar bebendo dessa fonte que é a doutrina que nós amamos tanto e que nos ajuda tanto na nossa caminhada. É uma satisfação sempre estar com vocês e eu espero que a gente possa se encontrar novamente muito em breve. Muito obrigada e que nós possamos novamente, elevando o nosso pensamento, agradecer a Jesus por essa oportunidade preciosa de aprendizado, de reflexão e de gratidão por sabermos que estamos todos envoltos nesse grande mundo, nesse grande universo, nessa grande vibração, né, que é a obra de amor de Deus nosso Pai. Que possamos nos sentir todos envolvidos e acolhidos pelo amor e pela misericórdia desse Pai maravilhoso e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade, graças a esse amor e a essa misericórdia. Que Jesus esteja sempre conosco, nos inspirando e amparando, agora e sempre. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.